Puxa vida, logo cedo assim, a gente falar de medo, né? A gente está querendo acordar com coragem, mas às vezes a gente acorda com medo de viver, dorme com medo de viver, passa uma noite não muito feliz e agora acrescenta a esse prato meio indigesto, que já tem o medo, o creme, né, da culpa. Puxa vida, falar de medo e culpa num programa como esse, sim, isso é libertador, porque quando a gente conhece e tem a coragem de encarar os temas, a gente começa a se transformar. Leandro Ferrari, meu parceiro de hoje aqui, companheiro de reflexões em torno desses assuntos que são muito importantes, ainda que doam, ainda que incomodem, né? Sim, aí que a gente precisa olhar, né? É. Aí que precisa ser visto mesmo o que incomoda. Quando chega alguém na clínica, morrendo de medo de uma série de questões, qual que é o desafio que você propõe? Primeiro de tudo, Carlos, é acolher esse medo. O medo tem que ser respeitado, tá? O medo tem que ser olhado mesmo de uma forma que tem um porquê que ele está existindo. Tá? A gente não briga com esse medo. Acolhendo esse medo, a gente entra na história da pessoa. Tá? O que está acontecendo, por que ela desenvolveu esse medo. Tá? Então, é um apoio, primeiro de tudo, porque a gente tem que lidar com esse medo, né? Uma vez a pessoa chegou na clínica assim, muito triste, chorosa. E eu falei, o que está acontecendo? Assim, eu estou chateada porque eu descobri que eu preciso melhorar, preciso mudar. E falei, por que está chorando? Devia sorrir, porque isso é muito importante. Assim, eu devia estar sorrindo, só que eu não sei o que mudar. Eu não sei o que eu tenho que mexer dentro de mim. Aí eu percebi que muita gente tem medo, mas não sabe do quê. Como é que é essa questão do chamado de atenção para um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, para que a pessoa se saiba, se conheça melhor? Tá. Primeiro, a partir do momento que a gente respeita esse medo, tá, a gente vai vasculhando a vida da pessoa, entendendo como que ela se desenvolveu, qual é o ambiente. Muitas vezes a gente sente medo, Carlos, e isso é muito interessante, que não é um medo nem nosso, a gente herdou. Tá? Do mesmo jeito que eu falei no primeiro bloco do patriarcal, que mudou, ajudou a gente a se organizar através da agricultura, né? Esses medos estão nos nossos genes. Às vezes eu sinto medo, Carlos, é muito interessante isso, que foi o meu avô, a minha avó que passou por essa experiência. Olha. Tá? Então a gente vai identificar, tá? Dar um significado para esse medo, simbolizar. A partir daí a pessoa começar a ser sujeito. Porque quando eu estou no medo, a culpa é medo, né? Vem tudo outra vez, eu vou virando vítima. Tá? Eu não consigo dirigir a minha vida. E a partir do momento que eu identifico esse medo, eu consigo dar uma direção para ela. Então, muitas vezes, não foi nem eu que passei por essa experiência. Tá? Quem passou foi meus pais. Então, eu posso, segundo essa reflexão, eu posso estar vivendo um projeto de vida que não me pertence. Como se o meu estivesse em stand-by esperando eu resolver as questões de um projeto que é do meu pai, ou que é do meu bisavô, ou que é de alguém do meu histórico ancestral, mas o meu fica esperando. Poderia ser assim? Sim, poderia ser assim. É um processo de libertação, então. Vou pegar um exemplo curto. Muitas vezes meu pai passou uma escassez, uma fome, tá? não tinha alimento, e me deu uma estrutura maior. Mas dentro de mim é isso que me guia, esse medo. Eu falo, mas de onde veio esse medo? Tá? Muitas vezes a gente herdou. E tem também o medo, que são das minhas experiências da minha infância, ou do momento atual, que eu não estou conseguindo direcionar. Né? Então é importante essa consciência, para eu ter um parâmetro, para eu ter um guia, né? Um norte para a minha vida, trazer um novo. Um paciente chegou e estava reclamando de carência, reclamando de medo de ser abandonado, de tudo. Aí, conversando, identificamos que os pais foram amorosos com ele. Mas numa leitura mais profunda, numa segunda página dessa história, os avós tiveram problemas com os pais, os bisavós tiveram problema com os avós, mas não ele na relação imediata com os pais teve. Pode ser que ele tenha herdado esse aroma de abandono, de tristeza, e que tenha repercutido na vida pessoal dele hoje, mesmo que ele não tenha sofrido isso diretamente dos pais? Há grandes possibilidades. Sim, com esse histórico a gente pode olhar para isso. Então é bom a gente ter essa direção. Tá? Fala, nossa, eu posso sentir um medo de dirigir. Quem participou de um acidente de carro foi minha mãe.
mas eu vejo que eu tenho algum problema, alguma dificuldade em dirigir. Não quero tirar carta, ou se eu tirei carta, eu não quero dirigir. Isso vai estagnando minha vida, paralisando. Esse é o medo que eu falei no primeiro bloco, que o medo pode paralisar. E não foi eu que passei a experiência. Por que que meu irmão dirige? Pode ser que esse irmão não tenha. Tem outra coisa. Mas viveu no mesmo contexto seu. Mas e cada um pegou a... Cada um tem uma tipologia, cada um tem uma personalidade. E eu herdei isso de direção. Eu falei, não, eu nunca dirigi até na autoescola, eu tinha um elogio, que eu levava jeito, que eu era bom motorista, mas por que que eu não consigo? Então esse medo está me paralisando. Tá? Daí uma boa terapia ajuda, né? Sim, nessa a terapia hora, né? ajuda eu ter esse autoconhecimento. E né? quando na raiz do problema, como o caldo como ingrediente desse prato do medo, vem a culpa para dar uma temperada complicada e pesada para esse contexto todo? Então a culpa, muitas vezes, né, Carlos, eu gosto de dizer assim, a gente vai projetando para o externo essa culpa. Tá? Eu sinto culpa de ter tido aquela atitude no passado. Tá? O que é importante, eu diria, para responder essa pergunta? Eu ver que todo mundo nessa vida é mestre de todo mundo e todo mundo é discípulo de todo mundo. Se eu tiver essa leitura, tá, dentro de mim, que eu sou um aprendiz nessa jornada, eu vou pegando mais leve. Eu falo, nossa, vamos dizer que eu cometi um equívoco com a minha ex-namorada ou com um amigo no passado. Eu tenho que abraçar e olhar assim, nossa, naquela etapa, 3 anos atrás, há 5 anos atrás, era aquela consciência que eu tinha. Tá? Aquele era, vamos dizer, o Leandro daquele momento, o Carlos daquele momento. Tá? Então, nossa, daí eu vou pegando, eu vou me humanizando. Tá? Com os meus erros do passado. Isso faz toda a diferença. Tá? O medo vem de regras estabelecidas pelo social. Tá? Então, tem o medo que protege, tem o medo que me ajuda a não andar numa rua 2 horas da manhã que eu sei que tem muito assalto. Então, ele me protege. Eu sei que eu tenho uma palestra, eu me preparo para uma palestra, eu vou ter uma prova, eu estudo. Esse medo me traz o bem-estar, né? Me protege. É quando o medo pode mudar de nome, né? Ser cautela, preparo adequado. Sim, né? sim. Algo que não, porque às vezes a palavra medo carrega uma carga de energia que é paralisante, né? Sim. Então, daí eu dou foco para uma energia positiva. Cautela. Mas veio através de um medo de não dar conta. Nossa, eu tenho que me preparar. Tá? Então, essas são as circunstâncias importantes. Eu me harmonizar com o passado. Pô, 10 anos atrás eu cometi um erro, tá? Nossa, aquele... Por que ele está purgando até agora, né? Isso. Tá pegando e até muitas agora. vezes a gente vê que tem pessoas que vão se culpando por tudo, vai se apegando a tudo e não vive o fluxo da vida dela, o propósito da alma dela, a essência da alma dela, que a essência de todos nós é a amorosidade. Então, na verdade, a gente vê o que no consultório? Ela está devendo para ela mesma. Tem pessoas que são vítimas, vivem se culpando, eu lamento disso, eu fiz aquilo errado. Na verdade, tem um fator psicológico muito grande. Tá? Eu não estou dando um andamento, eu estou devendo para minha alma, devendo para minha natureza, para minha essência. Então, uma culpa comigo mesmo, que eu vou externalizando, eu vou externando nessas situações cotidianas. Legal você ter amarrado isso daí. No próximo bloco eu quero falar a respeito exatamente do que ressuma do aroma que brota da fala dele nesse final aí, que é, ora, se eu carrego uma culpa e se eu consigo trabalhá-la, mesmo no ambiente terapêutico, e colocá-la em prática na minha vida, é como se eu me perdoasse de algo que foi feito. Pegar mais leve, foi a frase que ele disse. Vamos pegar mais leve e vamos partir para o próximo bloco daqui a pouquinho para falar como que eu posso fazer isso, para deixar minha vida melhor. Até já.
Olha, eu vou te dar uma dica, quem fica de olho nesse bloco, que eu e o Leandro aqui vamos conversar, na realidade o Leandro vai responder as perguntas que eu quero fazer para ele. A respeito desse pegar leve, como é importante a gente trabalhar essa coisa de não levar tão a sério. Sim, levar a sério é importante, mas porque tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de enxergar isso com uma leveza maior, e aí fica mais fácil se perdoar dos seus equívocos, que todo mundo erra todo dia. Por que para alguns isso é fatal? Então, é o perfil que essa pessoa, essa identidade que essa pessoa construiu, vamos lá, de vítima, tá? Muitas vezes assim, daí eu fico amarrado nisso mesmo. E essa vida que pode ser descontraída, que pode ser leve, que pode ser na harmonia, na amorosidade, vai ficando. Então, eu vou ficando preso nos papéis. Na verdade, o social tem um papel muito importante, né? Ele organiza as leis, tá? As regras, mas tem muita rigorosidade, tá? Não tem uma permissão de viver. Não tem leveza, né? Desde muito cedo, a gente é colocado para a gente, é internalizado, a gente vê em todo lado da nossa vida que para a gente ser aceito, ser bem visto, ser abraçado, ter um perfil bom, a gente tem que ter atrativos. Tá? Eu tenho que ter um bom emprego, um bom salário, eu tenho que ter uma imagem. Então a gente vai achando que está aí a qualidade humana, nos atrativos. E na verdade está na minha natureza, de quem eu sou. Por isso que nos relacionamentos tem tanto medo de amar. Porque o medo do amor, tá, desestrutura as minhas defesas. Porque os medos são mecanismo de defesa, né, Carlos? E o amor pede revelação, entrega. Uma constância, aprendizado de eu olhar para mim, me revelar, enxergar, ver o outro. Muitas vezes eu já estou trazendo para o corpo, estou somatizando, estou tendo sintomas no corpo, é porque eu já estou num estágio grande, que o medo perpetuou durante muito tempo. Então não é da noite para o dia. Nós estamos falando de pessoas estressadas, que colocam nos ombros, na cabeça, as dificuldades traduzidas na musculatura enrijecida. Então, tendo essa leitura muito bem colocada por você, Carlos, a gente vê que a gente pode estar precisando de ajuda, de uma organização, tá? De eu conseguir olhar, identificar o que é esse estresse. Por que eu não consigo deixar a vida mais leve? O que eu tenho que reformular? Que novo que pode entrar na minha vida? Então, muitas vezes, procurar uma ajuda até terapêutica para eu entender por que esse estresse chegou nesse grau, que o meu corpo já está mostrando. O corpo está falando, porque o corpo fala, né, Carlos? O corpo fala. É exatamente. Como já dizia Pierre Vai, o corpo fala. Isso. Um detalhe interessante. Porque muita gente fala assim, olha, estou assistindo o programa lá, o apresentador fala, vai lá pro parque da cidade, mostrar atividade física, é importante você fazer atividade física. Mas a atividade física não é importante apenas para você melhorar seu padrão respiratório, um monte de coisa. É também para melhorar a leveza emocional, poderíamos dizer assim. Este é o programa que a gente pode falar isso, Leandro. Fazer atividade física, fazer um yoga, fazer uma dança, praticar dança, um Tai Chi Chuan, por exemplo, que é uma arte marcial fantástica, né? Até que ponto isso pode quebrar essas resistências do corpo? Ah, perfeito. Esses exemplos que você deu, porque tudo que faça bem para mim, vai me ajudar, vai contribuir para eu sair desse medo. Sim, tá? Então, vamos ver. Mas para isso eu tenho que me conhecer. O que eu me identifico mais com uma yoga, com o Tai Chi Chuan, com jogar um futebol, correr numa praça. Então, essa identificação é importante. Mas para isso eu estou voltando para o meu sentir, tá? Que é o caminho. Tudo que a gente fala aqui, nosso desejo é que repercuta na relação familiar, na relação afetiva. Um amigo falou assim, eu vou assistir esse seu programa com o moço lá de Taubaté, o Leandro Ferrari de Taubaté, ele tem clínica em Taubaté e atende lá. Atende em Taubaté. Porque eu quero trazer minha mulher para assistir. Porque ela é um pouco rancorosa com umas coisas e não me perdoa quando eu cometo pequenos vacilos dentro de casa. Qual o bom resultado para uma pessoa mais livre de medo, mais livre de culpa, na hora em que ela se liberta disso? Como que isso repercute na qualidade da relação mais próxima que ela tem? Quando um está vivendo a natureza, ele tem chance de trazer o outro. Então, se essa esposa, no caso do seu exemplo, é rigorosa, não perdoa, guarda rancor, tá? Isso mostra que ela está longe da natureza dela, que é o sentimento, que é o feminino. Então, a relação traz isso, a revelação.
tá? A parceria. Então, esse marido trazer essa esposa, tá? Ser aberto ao diálogo. Se ela é rigorosa com esse marido, consequentemente, ela é muito rigorosa com ela. Ela é exigente com ela. Então, tudo que eu vivo lá fora, Carlos, tudo que são as minhas vivências externas, é o reflexo do meu interior. Tá? Quer dizer, se eu culpo alguém, é porque eu também me culpo com severidade? Sim, sim. Se eu sou rigoroso, perfeccionista, o outro não pode errar, sou uma pessoa crítica, está na hora de eu olhar para mim. Não tem como eu ser uma pessoa leve e ser crítica lá fora. Severo demais com o outro, não, né? A vida é o resultado do meu mundo interior. Podemos dizer que o pega leve, que a gente falou agora há pouco aqui, serve também para pegar leve com o outro, com os outros. Total, total. Então a gente veio nessa jornada, Carlos, para viver o amor. Tá? Então é isso. Então, assim, desde muito cedo, essas regras dos sociais impõem culpa, tá? Padroniza a gente. Então é estabelecido com quem a gente tem que se relacionar, a gente pode viver uma relação que os pais brigam dentro de casa, se ofende, a criança cresce naquele ambiente, é aceito, é o formato. Agora, viver uma relação, independente do gênero, de amor, muitas vezes é criticado. E os valores invertidos pesam muito. Por isso que eu tenho que me aceitar, por isso que eu tenho que me libertar da culpa. Se eu errei no passado, ficou no passado. Aquele era eu naquele momento. Agora eu estou melhor e transformado. Sim, se eu posso ver isso é porque eu estou no caminho do conhecimento, no caminho da minha natureza. Legal. Né? Leandro, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. De vez em quando eu vou te chamar para a gente conversar, viu, tá bom? Eu Sempre bom falar desses temas que libertam. Sim, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, legal. De coração, viu? Hoje vimos que viver com medo é um prato cheio, né? Para os que resistem a aprender a valiosa lição do encorajamento pessoal. Aprendi um dia na vida, alguém me falou assim, recolhe-te e verás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e verás o horizonte de tudo que te envolve. Então, quando a gente para de ter de achar um culpado para tudo, nossa alma se liberta e enxerga longe, respirando mais aliviada. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.